Tudo começa a fluir quando você para de resistir, quando você solta o medo que insiste em te paralisar, quando você decide confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Ouça isso e permita que algo dentro de você mude agora, porque a mudança não começa fora, ela começa dentro. Nada está travado, nada está bloqueado, nada está contra você. Existe apenas uma fase de transição que você confundiu com estagnação. O que parecia atraso era preparação. O que parecia silêncio era alinhamento. O que parecia confusão era apenas ajuste interno acontecendo. Você não estava parado. Você estava sendo moldado, fortalecido, preparado para sustentar algo maior. Sua vida começa a fluir quando você muda por dentro. Quando você para de duvidar da própria capacidade. Quando você silencia a voz que diz que não é possível. Quando você assume que merece mais, não por ego, mas por consciência. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para expandir. Você nasceu para crescer. Você nasceu para prosperar. Existe algo dentro de você que sabe disso. E a partir de agora, as coisas começam a se organizar. Não de forma mágica, mas de forma natural. Ideias ficam mais claras. Decisões ficam mais firmes. Caminhos começam a aparecer onde antes você só via obstáculos. Você sente leveza, você sente confiança, você sente direção. E quando há direção, não há desespero. Tudo começa a fluir. Relacionamentos se alinham. Alguns se fortalecem, outros se afastam. E está tudo certo. O que não combina com sua nova fase perde espaço. Oportunidades surgem. Respostas aparecem, conexões acontecem. Você não precisa forçar, você não precisa correr, você não precisa implorar por atenção, validação ou reconhecimento. Você apenas se posiciona. E quando você se posiciona, o mundo responde, sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda, você caminha diferente, você fala diferente, você decide diferente e quando você muda, a realidade acompanha, porque a realidade sempre responde ao seu estado interno. Tudo começa a fluir, o dinheiro começa a circular, ideias se transformam em ação, a ação se transforma em resultado, as oportunidades se aproximam, as portas começam a se abrir. Algumas discretamente, outras de forma surpreendente. Você deixa de lutar contra a maré. Você começa a nadar a favor do fluxo. Você confia mais. Você teme menos. Você age com mais clareza. E quanto mais você age com clareza, mais resultados aparecem. Porque clareza gera movimento. E movimento gera transformação. Tudo começa a fluir. A ansiedade perde força. A insegurança diminui. A autossabotagem enfraquece. Você começa a perceber que o medo só tinha o tamanho que você dava a ele. Você entende que não precisa estar perfeito, precisa apenas estar decidido. Decidido a crescer, decidido a evoluir, decidido a não aceitar menos do que merece, decidido a não voltar para versões antigas de si mesmo. A vida responde à decisão, a vida responde à postura. A vida responde à frequência que você sustenta diariamente. E agora, você sustenta confiança, você sustenta estabilidade, você sustenta expansão, você sustenta disciplina, você sustenta constância. Tudo começa a fluir. Mesmo o que parecia difícil começa a se resolver. Mesmo o que parecia impossível começa a se mover. Mesmo o que parecia distante começa a se aproximar. Você entra em um novo ciclo. Um ciclo de clareza. Um ciclo de crescimento. Um ciclo de prosperidade natural. Não acelerado. Não ansioso. Não desesperado. Natural. Leve. Constante. Você não corre atrás. Você se torna compatível. Você não implora. Você se posiciona, você não força, você permite. E permitir é poderoso.
Permitir é maturidade. Permitir é entender que controle absoluto nunca existiu. Permitir é confiar no processo enquanto faz sua parte. Tudo começa a fluir. Sua mente se organiza. Seus pensamentos ficam mais estratégicos. Seu coração se acalma. Seu foco aumenta. Você começa a perceber sinais. Você começa a perceber oportunidades. Você começa a perceber caminhos que antes ignorava por medo. Não porque eles surgiram agora, mas porque você está pronto. Pronto para viver algo maior. Pronto para sair do ciclo de escassez. Pronto para parar de repetir padrões que já não fazem sentido. Pronto para assumir uma nova fase. E essa nova fase começa agora. Agora você escolhe confiar. Agora você escolhe avançar mesmo com receio. Agora você escolhe crescer mesmo sem aplausos. Agora você escolhe continuar. Tudo começa a fluir. Dia após dia, passo após passo, resultado após resultado. Você não precisa entender tudo. Você não precisa prever tudo. Você precisa apenas continuar. Continuar acreditando. Continuar agindo. Continuar sustentando sua nova postura. Continuar mesmo quando ninguém estiver vendo. E quanto mais você sustenta, mais sua vida responde. Mais portas se abrem. Mais oportunidades se aproximam. Mais confiança você desenvolve. Tudo começa a fluir. E continua fluindo. Naturalmente. Sem esforço exagerado. Sem tensão constante. Sem medo paralisante. A vida deixa de ser batalha e começa a ser construção. Você constrói hábitos, você constrói resultados, você constrói estabilidade, você evolui, você amadurece, você prospera. E quando alguém perguntar o que mudou, você vai saber. Nada externo mudou primeiro. Nenhuma mágica aconteceu, nenhuma sorte inesperada surgiu. Você mudou. Sua postura mudou. Sua decisão mudou. Sua frequência mudou. E quando você mudou, tudo começou a fluir e continua fluindo, porque agora você entendeu, não é sobre forçar a vida, é sobre alinhar-se com ela.